Chamar o Godoy aqui, que é investidor e também hoje é consultor na área de governança de empresas. Godoy, que também é conselheiro da Brasil Startups. Seja bem-vindo, irmão. Valeu, Pedro. Está contigo. Obrigado. Boa noite a todos. Rapaz, competir com o chopp vai ser duro. Israel, estamos juntos. Pessoal, boa noite, muito obrigado pela presença, né? Antes de mais nada, eu vou explicar que eu não vou ensinar investimento. Tem uma equipe pesada depois de mim aqui, que vai sim falar, aí já estão no mercado há muitos anos. A proposta aqui, deixa eu tentar entender isso aqui. Como é que eu aperto aqui? Não, quero voltar, não, quero acender a luz. Tá. A proposta aqui, pessoal, é explicar uma jornada. Eu já falei um pouco da minha vida ontem. Eu fui um executivo que hoje já estou nesse mundo de inovação e eu gostaria de compartilhar um pouco essa jornada com vocês. É uma pergunta aqui. Quem é a primeira vez que vem no Sebrae Lab? Daqui, quem é a primeira vez que vem? Bacana. Então, sejam bem-vindos. Há um ano atrás eu estava, como vocês, sentado nessa cadeira, não conhecia esse lugar, é um lugar maravilhoso. E tudo começou através desse encantamento. E eu vou falar um pouco dessa jornada até chegar até aqui. Tá? Então começa uma jornada de uma mente investidora. E antes de mais nada, eu vou passar um vídeo. Tive o prazer de, em junho, fazer um curso com o John Klepper, não sei se vocês conhecem, é o investidor anjo, né, um conhecido, tem nas redes sociais. Pode passar, por favor. Olá, turma de Brasília, do Brasil Innovation, passando hoje para falar sobre este cidadão que está aí, José Godoy, que está falando sobre mentalidade investidora. Como foi a migração, a jornada dele de executivo até investimento, né, até fazer investimento em startups. Então, eu sou o João Kepler, da Bossa Nova Investimento, e hoje o José Godoy, com essa mentalidade investidora, faz parte do grupo de co-investidores que co-investimos juntos em negócios inovadores. Um abraço a todos vocês, já estou de volta em Brasília. Legal, pessoal. O João Klepper foi generoso comigo nesse vídeo, eu tive com ele mês passado, no começo do mês, disse a ele que eu estaria fazendo uma palestra aqui para o pessoal da Brasil Startup, nesse evento, e ele falou, não, vou fazer um vídeo para mostrar você lá. E quem é o José Godoy, né? José Godoy é um economista que já foi CFO, né? Ainda é CFO, COO, diretor executivo. Hoje eu abri uma empresa de consultoria. Já trabalhei nessas empresas, agrobusiness, alimentos e bebidas, telecomunicações e varejo e e-commerce. Atualmente, estou como consultor, sou conselheiro de startup e também sou anjo investidor junto com a Bossa Nova. Bem, essas empresas foram as empresas que eu trabalhei. Então, como eu sou executivo já de empresas tradicionais, eu, ao longo da minha carreira, de mais de 20 anos, trabalhei na Brahma, na Skol, que depois virou Ambev, na JBS, Lexmark, Marfrig e a Drogaria Rosário aqui em Brasília. Então, são empresas de grande porte, empresas multinacionais. Tive a oportunidade de estar por 3 ocasiões aqui embaixo, trabalhando nos Estados Unidos. Então, foi uma carreira muito corporativa de grande empresa, né? E, logicamente, a gente não pode ficar sem o conhecimento. Então, ao longo da minha carreira, eu fiz finanças corporativas no IAG, na PUC do Rio, fiz 2 cursos na Fundação Getúlio Vargas, uma de contabilidade e outra de administração pública, aqui na FGV de Brasília. Fiz controladoria na UNB e tive a oportunidade de fazer um curso no Canadá de gerentes de operações e produções. Tudo isso, pessoal, para explicar que a gente tem que estudar, a gente tem que ter conhecimento, porque quando você quer subir, quando você quer galgar alguma carreira, você tem que ter conhecimento e tem que ter capacitação. Aí chegou um momento, uns 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu vi, né, participei de alguns cursos, principalmente na Fundação Getúlio Vargas, de executivo, né, aquelas pílulas, e eu vi o tanto que eu estava analógico, o tanto que eu estava offline. Estava tendo a transformação digital, a coisa estava mais ou menos estruturada. Quem virá depois, quem está vindo vai explicar um pouco mais esse mundo das startups.
Essa é a hora de ligar, né? E aí eu falei, não, está na hora de aperfeiçoar, está na hora de começar a ter um ponto de inflexão. Quando você acha que você já está meio que caindo, você tem que se virar, você tem que voltar a voltar para a escola. Aí eu comecei com o Guga Stocco, que é quem não conhece o Guga Stocco, ele criou, né, ele foi o responsável pelo banco original, que é hoje o banco digital. A dupla Sandro Magaldi e José Salib Neto, com gestão do amanhã. Tive um curso também no HSM como conselheiro digital. E, recentemente, como eu expliquei, eu fiz o curso de anjo investidor, porque esse mundo é um mundo muito rápido, muito conhecimento é uma coisa muito assim, não pode ficar parado esperando, né, o que você já sabe, daqui para frente você vai continuar a usar. Então, a ideia aqui, pessoal, é falar de uma jornada, de uma mente que saiu de uma transição, estou em fase de transição, eu vou explicar um pouco isso, explicar que uma jornada nada mais é do que uma série de decisões a serem tomadas. Então, quando você está numa transição, quando você está num encaminhamento, você vai sempre tomar decisões. E decisões, aí nós vemos com os olhos. Nós não vemos com os olhos, nós vemos com as mentes. Então, o que eu quero dizer aqui, que é a nossa mente que conduz a nossa visão. Tá? O nosso cérebro interpreta informações por incorporar nossa expectativa das nossas percepções. Então, o cérebro é que comanda toda a nossa visão, tudo que nós estamos chegando. Aí a gente vai explicar um pouco essa parte de decisões e, principalmente, as interpretações que a gente tem que tomar ao longo da vida. Então, o nosso cérebro escolhe atalhos mentais dependendo dos padrões que somos expostos. Então é uma balança, que existe o emocional e o racional. Eu poderia simplificar atalhos mentais como viés mentais. Cada um tem o seu. Cada um tem a sua formação, cada um tem seu macroambiente, e aquilo ali o cérebro está armazenando. Então, você pode ser uma pessoa com tendência mais emocional e com tendência mais racional. E aí começa o mix da equipe. Você pode ter gente com uma pegada mais racional, ter gente com uma pegada mais emocional. O importante aqui é explicar que tem que ter o equilíbrio. Porque quando você vai começar a tomar decisões, você carrega toda essa bagagem que a sua mente está acumulando ao longo dessa sua vida. No começo desse mês, eu deparei com esse post, é da tenista, né? E ela postou, se despedindo, e eu gostei da frase que ela colou. Serena Williams. Chega um momento na vida em que temos que decidir seguir em uma direção diferente. A decisão dela foi um pouco pela idade, né, porque ela estava mais carregando, mas ela chegou um momento que ela tomou uma decisão. Ela não podia mais continuar, e a gente conhece isso, né, diversos exemplos. Eu achei isso muito pertinente. Chega um momento que a gente toma uma decisão na vida. E a minha decisão, eu tomei recentemente, como eu expliquei para vocês, o que somos e o que queremos ser. E no meio do caminho tem um salto de fé. O que é esse salto de fé? É que você não é mais o que você era, você deixou de ser aquela persona que você sempre foi, mas, ao mesmo tempo, você ainda não é aquilo que você quer ser. Está meio que em um período de transição. Por isso que é salto de fé. Chega uma hora que você tem que vai naquilo que você está na intuição, que você tem... A força mental aqui é muito forte. Tá? Então, o salto de fé, eu acho que todos nós vivemos em algum momento da nossa vida, não só profissional, pessoal, né? Foi dito aqui, casou recentemente, teve experiências que as coisas vão crescendo. Um casamento é um salto de fé. Você não sabe se vai dar certo, você tem toda uma expectativa, mas as coisas vão evoluindo. Bacana? Aí eu vou falar um pouco dessa jornada de investidor. Gente, vou deixar bem claro. Quem vem depois de mim são os especialistas em investimento, é o pessoal da Cotidiano, o pessoal da Polaris, o Alexandro também, o Stefano. A minha ideia aqui é explicar um pouco, quando você fala de uma jornada, você fala de um caminho a ser percorrido, e eu percorri esse caminho. Tá? E aqui não existe melhor ou pior, não existe mais evoluído ou menos evoluído. O que eu posso dizer através dessa escada
é que existe uma visão de mais de médio e mais de longo prazo, ou curto e longo prazo. Tá bom? Falando um pouco do executivo, que até recentemente eu era um executivo, que eu tinha um foco no cliente. A perspectiva era da empresa para o mercado. Era competir com o meu produto, fazendo com que o meu cliente comprasse, aumentasse o meu market share, aumentasse o faturamento da empresa. Então, é perspectiva no cliente, não do cliente, é da empresa para o mercado. A mentalidade é de curto prazo, através de ganho em negociações. Então, o empregado está preocupado basicamente em reduzir custo, diminuir os fornecedores, o peso, para que você ganhe no curto prazo. Ter o lucro, ter o trimestre, fechamento de metas, etc. A preocupação é com a eficiência operacional de sua responsabilidade. Por que a palavra de sua responsabilidade ali ela é importante? Porque eu já vi empresas que tinham como executivos metas conflitantes. Então, um brigava com o outro para atingir sua meta. Quando você tem uma coisa mais macro, a empresa controla as metas, aí você tem um caminho mais tranquilo e todo mundo segue o mesmo caminho. Mas eu só quis explicar ali, de sua responsabilidade, que tem que tomar muito cuidado quando eu falo de eficiência operacional. Outra característica de um executivo é que ele valoriza o salário variável, busca bônus e dividendo, no caso, stock option. Então, ele está querendo um pouco do bônus dele. Então, o salário variável hoje é muito importante para ele aqui. Ele tem aversão a risco. Cara, se atrapalhar o bônus, ele não vai botar a mão de jeito nenhum. Então, a visão de risco para ele aqui é quase que um sinônimo de perigo. Ele é guardião dos bens tangíveis. Normalmente é o que controla o estoque, é o que controla o patrimônio, é o que tem imóvel. Então, ele vai muito no tangível. Então, o executivo ele tem a aversão a risco e, principalmente, aos bens tangíveis. E uma característica aqui, o local de trabalho normalmente é fixo e previsível. Ele fica sentado na mesa dele, tem o seu gabinete, tem o seu escritório, tem a sua sede. Então, o executivo é um profissional, que eu fui executivo, né? Trabalhei com executivo, mas ele tem essas características. Quando você migra, você sai, e esse salto de fé que eu fiz foi em função disso, talvez eu não mais me adaptava a isso, à cultura, a outros pontos. Isso aqui não está errado, isso aqui é uma característica de um profissional. Migramos para o empresário. A cabeça muda, a mentalidade muda. Tá? A foto aí eu botei de propósito, é uma pessoa até, normalmente a pessoa mais sênior, apesar que a gente tem bastantes empresários novos. A gente viu aqui diversos profissionais novos, capacitados. Aí, o que acontece? A busca por conhecimento de gestão de pessoas, principalmente de venda. Porque o maior terror de um técnico é fazer com que ele tenha que vender o seu portfólio, tenha que vender fazer aumentar o seu faturamento. Preocupação com as obrigações, folha, impostos e fornecedores. Não só no pagamento, mas que o CPF dele comece a ficar vinculado a qualquer tipo de problema futuro. Pensa no prolabore, nas retiradas e no dividendo, ou seja, ele começa a pensar muito mais, não tem mais salário, ele tem um prolabore. Aí começa a perpetuidade do negócio e da empresa, ou seja, tem um sentimento de herança. Aquilo ali é o que vou deixar para os meus filhos, aquilo ali é o que a minha família vai sobreviver. Então, ele já tem essa perpetuidade do negócio. Apetite ao risco já é calculado, então ele já conversa com o advogado, já conversa com o contador, tá bom, tá de bom tamanho, vamos com tudo, não tem problema nenhum. E trabalha no acúmulo de bens tangíveis. Aí eu estou falando daqueles patrimônios que nós comentamos lá em cima também com o executivo. E aqui, o local de trabalho é interno e ele é responsável pelo exemplo da empresa e é o símbolo da cultura da empresa. Coisa que está acontecendo muito hoje em dia, são profissionais executivos pedindo demissão por causa de cultura da empresa. Tá? Então, essa é uma característica de um empresário, que é o mais tranquilo e honesto possível. Aí você passa por um outro persona,
que já é o empreendedor. Ele tem uma visão diferente do empresário, apesar que normalmente a gente confunde empreendedor e empresário. O empreendedor, ele ama resolver problema, coisa que o empresário normalmente fica com os produtos dele, acha que aquele produto está de bom tamanho e não está preocupado com resolver problema, está preocupado em vender, lógico. O empreendedor ama resolver problema e gosta de construir negócios e sabe se vender, que já é um pouco diferente do empreendedor, do empresário. Aqui é muito importante. Ele faz mais do que é demandado, ganha dinheiro com o próprio esforço e o jockey se separa do cavalo. Ou seja, não é mais a empresa, que ele tem o sobrenome da empresa. Ele começa a se destacar além da empresa. Então, o empreendedor, normalmente, a gente fala, pô, investe no jockey, não investe no cavalo. É porque o empreendedor tem um perfil mais arrojado, tem um perfil mais de descobrir, resolver problemas, que ele sai daquela empresa, daquele CPF lá, do CNPJ, perdão. Trabalha com prazer e geralmente faz o que gosta, aprecia risco e vê o risco como oportunidade, então a oportunidade dele aqui já é uma boa, ele visa essa oportunidade. Ele busca pelos bens intangíveis, principalmente conhecimento, principalmente outros tipos de patrimônio. E aqui o local de trabalho já não é fixo, se bobear não tem nenhum escritório mais, ele trabalha ali, mas é mais ou menos próximo do negócio. O investidor, aí começa a ter a cabeça do sutil do que é um investidor em relação ao empreendedor. O que o investidor faz? Ele empreende através dos negócios dos outros. Ele já não olha mais para a empresa dele. Ele olha para as empresas e as oportunidades que as outras pessoas têm. Possui uma tese. Gente, isso é muito importante, vocês vão ver isso logo em seguida com o pessoal das investidoras. A tese nada mais é do que um filtro natural em relação aos projetos. Ele quer investir em grandes oportunidades, mas se ele não se precaver com a tese, e normalmente essa tese tem a ver com o viés que ele tem lá em relação ao que ele quer investir, ele não vai sair investindo na primeira sorriso de um bom investidor, de um bom pitch, de um bom... Não, ele tem que ter esse filtro natural. A mentalidade já é uma mentalidade de equity. Ele ganha no valuation das companhias investidas. Não é uma mentalidade de profit. Tá? Equity é um percentual que você tem da empresa. Ele não está preocupado, num primeiro momento, se a empresa vai dar lucro ou não. Ele vai saber que aquela empresa vai valorizar, que ela está sendo destacada, se o mercado vai aceitá-la, né, como que está resolvendo o problema e, consequentemente, vai dar um salto. A gente vai ver isso mais em detalhe com o pessoal que vem a seguir sobre investimento. O que é uma mentalidade de equity? Monta um portfólio. O que é o portfólio? É as cestas dos ovos que ele vai distribuir. Resumidamente é isso. Ele não fica concentrado só em 3, 4 produtos. Ele tenta diversificar ao máximo. Tá? Normalmente, falando de startup, a gente pode criar assim, um ponto razoável em 10 investidas, para você começar a diluir um pouco o seu risco. Então, o portfólio é isso daí. São as cestas que você vai colocar os seus ovos. A visão aqui, pessoal, é sempre de médio e longo prazo. Tá? Quem conhece startup, ouve o mantra de 10 anos, um pouco 5 anos, fazer o exit, vai ter que ter esses valuations. Então, a visão de médio e longo prazo. Ele ama o risco. O risco é a oportunidade dele. E os bens intangíveis. E eu falo aqui com bem intangível é conhecimento. Tá? São as conexões. É a forma com que ele começa a se relacionar com o mercado. Então, não basta ter só um bom conhecimento, tem que ter as boas conexões para aparecer o quê? As boas oportunidades. Então, o investidor, ele adora um bem intangível. E já não tem nem mais local de trabalho. Né? Aí a vida dele é uma coisa nas nuvens mesmo. Pessoal, eu botei uma escada, espero que esteja ciente. Começa pelo risco. Né? Na verdade, chama uma escada de risco. Para explicar que quando você fala de investimento, você está aqui. Aí você vai se encontrar. Tá? Embaixo é Tesouro Selic, IPCA, tem CDB, tem fundo de renda fixa, tem a parte de imóvel, a parte de agrobusiness. Aí você vai subindo, aí você já vai ter um pouco mais, tem ações, que é o mercado normal,
E lá em cima você vai ter os negócios próprios, as startups e a criptomoeda. Você vai viver nessa escada, dependendo do seu viés, dependendo do seu apetite e dependendo em que ponto você quer se encontrar como investimento. Quanto maior o risco, maior a oportunidade de ganho. Isso é tranquilo, isso não é difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o posicionamento de hoje pode te levar você ao futuro. E, sendo bem sintético, eu coloquei uma posição mais tradicional, que é onde você suporta as ameaças e as mudanças. É uma fotografia de um farol, de uma torre, que é onde vem o mar, ele se segurando lá dentro. Ele está se suportando. Mas, ao mesmo tempo, na nova era, você está preparado pelas oportunidades, pelas mudanças, onde você está surfando numa onda. Mudança vai acontecer nos dois pontos. Não tem como fugir de mudança. Isso é condição já sine qua non, é a condição normal e não vai mudar. Só que a sua posição é a posição que você vai ter que se, dentro da sua mente, dentro das suas oportunidades. Você pode ser uma posição mais tradicional, criando as oportunidades, se soltando mais para o que vem no futuro. Beleza? Então, pessoal, aqui fica meu contato, aqui fica meu QR Code do meu WhatsApp, meu LinkedIn está aí. Eu agradeço. A ideia aqui era compartilhar com vocês esse um ano intenso. O que eu posso dizer a todos é que, nesse mundo que eu me apresentei e estou convivendo, só tive pessoas boas do meu lado, só tive gente generosa e de muito conhecimento. Tá? Não é só garotada, gente meio maluca, não. São profissionais que estão querendo aqui fazer com que a economia, com o negócio, seja uma coisa não só rentável, mas prazerosa. Porque lidar com pessoas não é fácil, lidar com crescimento é muito complicado. E eu fiquei aqui, estou fazendo esse salto de fé, convido a vocês também a embarcar nesse salto, logicamente dentro do viés de cada um, dentro das oportunidades. E contem comigo, se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigado.